Pessoal, para toda a nossa audiência agora, falando dos casos de mortes, são 3 já em São Paulo, pelo consumo, pelo consumo mesmo, né? Beber ali metanol que está dentro de bebidas alcoólicas destiladas. A polícia, inclusive, apreendeu 100 garrafas de destilados em bar, onde uma mulher teria sido intoxicada pelo metanol, ali na Alameda Lorena, em São Paulo. Esse estabelecimento foi autuado. Garrafas sem rótulos, né? Quer dizer, de onde? Qual que é a origem dessas garrafas? O Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo, em parceria com a Polícia Civil, a Coordenadoria de Vigilância em Saúde e a Prefeitura, realizaram hoje ações de fiscalização e investigação em bares e adegas, onde supostamente ocorreram casos suspeitos de intoxicação por consumo de bebida adulterada por metanol. 6 casos foram confirmados no estado, 3 pessoas morreram. Há pelo menos outros 10 casos de intoxicação em investigação na capital paulista. Um dos alvos da ação é um estabelecimento localizado na Alameda Lorena, que fica no bairro Jardim Paulista, nobre, né, bairro da capital, onde uma das vítimas disse ter consumido bebida alcoólica antes de passar mal e perder a visão. Altamente tóxico para o corpo humano, o metanol atinge principalmente o fígado, mas também pode provocar lesões no nervo óptico e causar até a cegueira. De acordo com o Centro de Vigilância Sanitária, né, foram apreendidas cerca de 100 garrafas de bebidas destiladas só nesse bar, que não teve o nome divulgado pelas autoridades. O estabelecimento também foi autuado porque havia produtos sem rótulo e os responsáveis não puderam comprovar qual que era a procedência dessas bebidas. A operação ainda está em andamento na tarde dessa segunda, com agentes de fiscalização num bar na Moca, na zona leste de São Paulo, que também não teve o nome divulgado. A polícia investiga uma adega em Cidade Dutra, na zona sul de São Paulo, onde um grupo de amigos teria comprado uma garrafa de gin supostamente batizada com metanol. Depois de uma confraternização, 4 desses jovens de um grupo de 5 pessoas com idades entre 23 e 27 anos precisaram de atendimento hospitalar por intoxicação por metanol. Um deles, um rapaz de 27 anos, está internado desde então em coma. Segundo as vítimas relataram para a polícia, o envenenamento ocorreu após consumo de uma conhecida marca de gin importado, comprado dias antes na adega. Bom, a conferir se, né, a investigação vai provar que essa bebida foi batizada, adulterada. Carla, e que situação, né? Agora as pessoas vão se sentir inseguras até de consumir, né, a bebida, sem saber exatamente a procedência dessas bebidas. Bom, Diego, é muito grave essa situação e ela é grave porque a gente não sabe o alcance que ela pode ter, né? Se fosse uma coisa muito focalizada, olha, é um único estabelecimento, é a ação de uma determinada pessoa ou de uma determinada quadrilha, mas parece ser algo um pouco maior, né? Então, é realmente preocupante. Eu estava conversando aqui com algumas autoridades do Ministério da Justiça, tentando ver o que poderia ser feito. Está tendo hoje ali, à tarde no Ministério da Justiça, uma reunião na Secretaria Nacional do Consumidor, justamente o Ministério da Justiça vendo de que forma pode agir nesse caso, né, Diego? Que é um caso que tem aí também no pano de fundo uma outra discussão que está acabando sendo levantada, que é um sistema de fiscalização dessas bebidas que foi extinto na época do governo Michel Temer, e agora há uma queda de braço aí entre a Receita Federal e algumas das entidades, e o caso está no Supremo Tribunal Federal. O ministro Cristiano Zanin até deu uma liminar nesse caso que trata ali de uma questão de um selo, na verdade. Tem o selo, né, mas é um sistema que era um selo que era feito pela Casa da Moeda, que dá para você ter uma rastreabilidade melhor. Enfim, tem toda essa questão. As autoridades estão debruçadas em relação a isso para ver como é que como é que as autoridades podem identificar de fato toda a extensão desse caso, né, Diego, que é muito grave, porque também, ao que parece, nessas bebidas, você não consegue, não é que a bebida tem um sabor diferente, uma cor diferente, né, então é um risco que uma pessoa que pegar uma bebida não tem como perceber que está consumindo algo com essa substância. Então é realmente muito grave, as autoridades estão olhando. Eu também questionei ali algumas pessoas do Ministério da Saúde, ver se há algo sendo feito, mas nesse caso, nesse momento, é o Ministério da Justiça, via a Secretaria Nacional do Consumidor, que está aqui em Brasília vendo como é que pode atuar para tanto
né, poder ter a investigação desse caso, como discutir de que forma os consumidores podem ser protegidos, né, desse tipo de coisa. Agora, é bem complicado, né, Diego, porque, enfim, é isso, não é que não tem como a gente saber, então realmente assusta e assusta bastante esses casos, viu, Diego? Dani, imagina só, né? Você sentar com um grupo de amigos num bar e podendo sair de lá, né? Todos para o hospital ou mortos, cegos por uma substância que foi adicionada a uma bebida, né? Quer dizer, complicado isso, Dani. Não, é gravíssimo, é Grave, né? gravíssimo. E veja, é importante chamar a atenção para o bairro onde isso foi encontrado, né? Você tem um bar no Jardins, em São Paulo, que está com garrafa de gin com metanol dentro. É um absurdo. Eles falam, bom, por quê? Se fosse na periferia, não. Mas é porque é para entender aonde está indo a disfarçatez, né? No Rio de Janeiro, o crime organizado já tinha ali, a polícia já havia identificado que o crime organizado estava entrando no mercado de adulteração de bebidas, também para poder ampliar seu escopo e lavar dinheiro, inclusive em estabelecimentos. Agora, é uma novidade que esteja acontecendo aqui em São Paulo, e é uma novidade que já chega em tons de tragédia, porque você já tem 3 pessoas mortas, um rapaz em coma, né, por conta da adulteração de bebidas. É assim, é impressionante a quantidade de más notícias que vão se avolumando aqui no estado de São Paulo e que tem a ver com segurança em diversas frentes, né? Essa também é uma delas, porque é preciso montar uma força-tarefa de fiscalização na capital, na região metropolitana, no estado inteiro, se for o caso, para entender. E a gente precisa ter em mente que esses assuntos estão se conectando. Como assim, né? Você tem investigação agora sobre PCC utilizando redes de postos para lavar dinheiro. Metanol é utilizado também para a fabricação de combustível ruim, né? Também pode ser usado para adulteração de combustível. Agora, chegar às garrafas que são consumidas nos bares de São Paulo, então veja que a possibilidade, como inclusive apontou uma das associações que está vinculadas ao setor, né? A possibilidade disso estar acontecendo também por influência do crime organizado no Estado é grande e está sendo apurada pelas autoridades. Agora, é gravíssimo o que se tem, demanda ação urgente por parte do poder público estadual e federal também, que tem que vir em socorro da população em São Paulo, porque realmente eu desacreditei quando eu vi a informação. Desacreditei de tão grave que é. Vamos conversar com o Gabriel Pinheiro, diretor da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de São Paulo. Gabriel, bem-vindo, boa noite. Como todos dissemos aqui, algo gravíssimo, né? Como você, representante dos bares, né? Que também ali, enfim, acabam sendo, de certa forma, impactados enfim, responsabilizados até mesmo, né? Porque, enfim, se um consumidor compra a bebida no bar e ela acaba, né, passando mal, como é que vocês estão atuando para prevenir, né, que esses casos aconteçam? Como é que vocês têm se mobilizado? Uma boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite, Dani. Boa noite, Carla, e todos os telespectadores. A gente recebeu essa notícia também com muita preocupação, né? Então, a gente está falando de um setor que ele nasceu para acolher, nasceu para bem receber os consumidores, e notícias como essas assustam a gente. Mas é importante a gente salientar que a gente tem que separar o joio do trigo. A maior parte dos bares e restaurantes, quase a totalidade, trabalha dentro das conformidades exigidas pela lei, as conformidades exigidas pela vigilância sanitária, e a gente busca constantemente informar ali o dono de bar e restaurante como proceder, como fazer uma boa compra ali para garantir que ele consiga comprar um produto realmente, não um produto falsificado, não um produto que possa atrapalhar ali a saúde do consumidor. Perfeito. Dani. Muito obrigada pela presença aqui, presidente. Eu queria entender um pouco o que é que está na mesa no setor, está discutindo, está vendo como possibilidade para você ter
esse volume de casos em regiões diferentes, né? Foi uma falha, é uma falha dos estabelecimentos, a possibilidade do estabelecimento ter comprado a bebida adulterada e não ter tomado conhecimento, ou seja, de não ter agido de má fé, não ter exposto a população a esse risco por má fé, porque eu queria muito entender que tipo de caminho pode ter levado a uma falha tão grotesca se ela não foi dolosa. É importante a gente trazer aqui para a discussão a complexidade de operar um bar e restaurante. Mas quando a gente se trata de saúde, a gente incentiva ali o dono de bar e restaurante, principalmente nesses produtos que tem, muitas vezes pode ter algum tipo de problema de contrabando, não só a falsificação, mas contrabando também. Então a gente indicar os donos de bar e restaurante a comprar de fornecedores realmente confiáveis, homologados pelas grandes indústrias, desconfiar de preços, de promoções absurdas ali, que não condizem com o mercado, verificar o rótulo, porque a grande parte das bebidas que a gente está trazendo aqui são bebidas de grandes empresas. Então, assim, quando a gente vê um lacre diferente, quando a gente vê um rótulo diferente, é uma questão de desconfiar e de devolver o produto. Então, a gente indica, e uma das grandes ações que a gente faz aqui dentro da associação é incentivar o correto descarte das embalagens, das garrafas, porque aí a grande forma que esses bandidos, né, estão utilizando. Eles pegam garrafas que já foram utilizadas, compram muitas vezes em mercado paralelo ou pegam em descarte errado e colocam bebidas com metanol e outros tipos de ingredientes ali nocivos à saúde e vendem a um preço fora do padrão, sem nota fiscal. E o dono de bar e restaurante ele precisa entender que ele precisa realmente ter as notas, exigir ali o maior controle ali do fornecedor para que ele tenha a segurança ali do que ele está servindo. Carla. Gabriel, boa noite. O nome desses estabelecimentos, ele não foi revelado aí pelas autoridades, mas eu queria saber se a associação tem conhecimento, eu imagino que sim, e se tem alguma questão sendo feita com esses estabelecimentos específicos. E aí também, se há, porque eu imagino que vai existir algum tipo de impacto no consumo, né? Porque a gente vai ficar com receio de tomar uma caipirinha, algum outro destilado vai ter, imagino que por essa repercussão, um impacto nisso. Se vocês estão avaliando isso, de que forma dá para a associação organizar para trazer de volta essa segurança das pessoas consumirem com tranquilidade? Há algum trabalho que vai ser feito daqui para frente, paralelamente às autoridades que estão investigando esses casos? Sim, a gente não tem o papel como associação, um papel de fiscalizador ali do setor. A gente consegue educar e a gente está trabalhando junto com as autoridades para a gente entender ali qual que é a real situação ali, porque o que a gente pegou foram alguns casos maiores aqui nessa última semana. E o que a gente vem trabalhando com os bares e restaurantes é realmente da educação, não só pro empresário, para ele selecionar bem as bebidas, mas como ele comunica isso para os consumidores, porque realmente isso pode impactar e provavelmente vai impactar o consumo ali. Os clientes eles vão ficar um pouco mais desconfiados ali de pedir uma bebida destilada, alguma bebida diferente, um drink, por conta dessas notícias ali, que muitas vezes é o que eu repito, que muitos do que aconteceu esse final de semana ali são casos isolados, não é o padrão do setor, o setor não trabalha dessa forma. O Gabriel, e sobre crime organizado, né? Você tem alguma... É lógico, é muito delicado falar sobre esse assunto, né? Eu sei que é um problema de segurança, inclusive, para vocês, mas vocês têm informações de que algo pode estar acontecendo e eles podem estar atuando nessa falsificação de bebidas? A gente não tem nenhuma informação, nenhum indício ainda factual ali que teve algum tipo de ligação, mas também não duvidaria que possa ter, porque é uma prática realmente fora da lei ali. Então, os donos de bar e restaurante, eles buscam ali sempre entregar o melhor ali para o consumidor, buscar os melhores fornecedores, e esse caso que está acontecendo
não me deixaria surpreso saber em algum momento que isso tem algum tipo de ligação. Tá certo. Gabriel, vamos continuar aqui com o espaço aberto para vocês, tá bom? Torcendo para que a situação, é claro, não se repita, né? E que os culpados sejam responsabilizados. Um abraço e uma boa semana. Obrigado. Boa noite. Valeu. Ô, Carla, o perigo é esse, né? A gente tem falado sobre o avanço, né, das facções, e em São Paulo é o PCC, né, os braços estão para todo canto, né? É fácil, não seria difícil imaginar que eles também possam estar atuando na falsificação de bebidas para lavar o dinheiro. Sim, e até a nossa colega Carla Gimenez escreveu uma coluna sobre isso. Ela conversou com o diretor da Associação Brasileira de Combate à Falsificação, Rodolfo Ramazzini, e falou exatamente essa questão, Diego, que poderia ser já algum tipo de reflexo da Operação Carbono Oculto, né, que poderia ter sufocado um pouco dessa distribuição dessa substância, e aí, enfim, né, dizendo que esse metanol na bebida não caiu do céu, é o que ele fala ali. Apesar disso, a Carla consultou ali a Secretaria de Segurança de São Paulo, enfim, e outras autoridades que não confirmam essa tese de que pode ter ali alguma relação direta com o PCC. Mas é aquela coisa, Diego, que a gente fala, né, vai puxando um fio e vai aparecendo as coisas. Agora, a gravidade desse caso, a gente busca muito aqui, a gente fala muito isso, né, quando a gente produz as nossas matérias, sobre a relevância e a importância que ela tem na vida das pessoas. E esse é o tipo de notícia que a gente fica assustado de dar, porque, de fato, tem um impacto na vida das pessoas, é o que a gente vê. Imagina jovens se divertindo, pessoas, né, enfim, se divertindo, saindo para distrair, tomando um drink, uma caipirinha e ficando cego, morrendo de uma forma assustadora, né? Então, é algo que precisa de atenção das autoridades, que precisa de uma rastreabilidade eficiente, né? E de fechar, de alguma forma, essa torneira aí para que, enfim, imagina, não consigo imaginar e conceber isso virando uma epidemia. E quando a Dani coloca essa questão de ser no Jardins, eu também acho, não é porque é bairro nobre, não é isso, é para ver a disseminação, né, realmente, da coisa, e enfim, e a gente está vendo, né, que não é só São Paulo. Então realmente é um caso. Eu também, a Dani falou que quando ela viu, ela ficou desacreditando. Eu recebi num grupo de amigos ontem de São Paulo e eu falei, não é possível, deve ser fake news isso. E aí quando eu fui ver, a gente já tinha noticiado, já tinha saído notícia em outros lugares, e aí foi num crescente mesmo, né? Então é uma situação bastante preocupante e que a gente tem que cobrar toda a transparência das autoridades nesses casos, viu, Diego? É isso, Dani, você quer arrematar? Eu quero agradecer a Carla por ter explicado melhor o ponto, que assim, é uma infiltração generalizada. É uma infiltração generalizada, né? Aqui em São Paulo, as pessoas tendem a achar que certas áreas estão livres, né? Ou da violência, ou da atuação do crime organizado. Não existe isso, né? A disseminação é impressionante. Agora, eu queria muito entender qual a justificativa para não ter o nome dos estabelecimentos que são suspeitos, onde essas pessoas consumiram essas bebidas, divulgado. Porque, assim, é uma questão de transparência e até de dar segurança para o consumidor de que esses lugares ou vão atuar, só poderão abrir suas portas quando tiverem em total conformidade, quando todas as garrafas tiverem sido inspecionadas, quando tiver sido apurado o que aconteceu, porque senão você mantém o consumidor no escuro, sem que ele consiga exercer o seu direito de escolha com base também no critério de qualidade e segurança do que lhe é servido. Eu, sinceramente, não consigo entender o porquê manter os nomes dos estabelecimentos em sigilo. Fica aí a sugestão, né, para que as coisas sejam totalmente esclarecidas para o público também, pensando, inclusive, que é uma questão de saúde. Exatamente, e por isso deveria ser mais transparente, né? Vamos acompanhar se, né, com o andar das investigações, os nomes dos estabelecimentos serão ou não divulgados pelas autoridades da cidade de São Paulo e dos outros locais, né, na Grande São Paulo, onde também houve registros de pessoas ou intoxicadas, né, hospitalizadas ou até mortas. Já são 3 mortes confirmadas e uma pessoa está em coma, né, em estado grave por conta de consumir a bebida com metanol.